Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal Agro e Prosa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um Agro e Prosa Podcast. Rural, urbano e imóveis, onde o campo e a cidade se encontram com perfeição. Somos especialistas em comercialização de fazendas, lotes para ranchos, chácaras e sítios. Acredite, encontrar o lugar dos seus sonhos é mais fácil do que você imagina. Realize o sonho de viver em harmonia com a natureza. 992805757. Siga Rural Urbano Imóveis RV nas redes sociais. O meu entrevistado dessa sexta-feira é Lázaro Lucas Rodrigues Bernardes, que é engenheiro agrônomo com mestrado em agronegócio e ele é gerente técnico comercial da Atlas Agro. E o tema da nossa entrevista será a cultura do gergelim como opção de plantio na segunda safra. Fala, Lázaro, como é que você está? Tudo bem? Olá, Divino, tudo bem? E você? Como é que estão as coisas? É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, falando com o pessoal aí, trazendo mais informações sobre a cultura do gergelim aí, que está ganhando bastante espaço. E agora, cara, quando as chuvas começaram, todo mundo mais tranquilo, mais sorridente, mais feliz da vida, né? Com certeza, né? O pessoal aí já está otimista com os plantios, né? Então, a gente já está aí se preparando para a safra que está por vir, né? Que já deu início. Ô Lázaro, hoje é dia 27, é dia do engenheiro agrícola, uma data bem especial para o Brasil, né? Ah, com certeza, aos colegas aí da área de agrárias, né? Os engenheiros agrícolas, os engenheiros agrônomos e todos afins da agrárias, é muito importante, né? São profissionais muito importantes hoje para o Brasil. Meu amigo, vamos falar de gergelim. Como é que está a expansão da cultura do gergelim no estado de Goiás? Ah, o gergelim ele tem ganhado bastante espaço, né? Tem se ouvido falar bastante de gergelim. A gente até brinca que há um tempo atrás, quando a gente falava gergelim, o pessoal perguntava, é aquele que vai no pão do McDonald's, né? E geralmente era a única referência que a gente tinha de gergelim. No entanto, o mercado tem se mostrado bastante positivo para a cultura e ela vem ganhando espaço, né? A sua trajetória iniciou no Mato Grosso, é bom a gente ressaltar essa questão, porque foi onde tudo realmente começou a ganhar escalabilidade, e aí com o tempo ela começou a permear em outros estados, Tocantins, Pará, Maranhão, própria Bahia, e no Goiás também ela já chegou aí faz 2 anos, e agora para a próxima safra, né, safra 2024, a gente tem visto aí uma crescente demanda de produtores querendo saber da cultura, os produtores já conhecem a cultura ou já ouviu falar, então o acesso agora ficou até mais fácil, a referência não é somente mais o pão do McDonald's, né? Temos outras referências aí agora. Quais são os principais fatores que assim, você acha que contribuíram ou estão contribuindo, né, para essa expansão? O gergelim ele tem algumas condições específicas que favorecem muito a cultura, né? Um dos principais fatores é a questão da rusticidade. Então, o gergelim é uma planta que ela é originalmente de clima semiárido, né? Ou de deserto, então ela tolera muito bem condições adversas de clima, que faz com que ela entre numa janela bastante interessante de plantio aí, que é uma janela que até a gente fala que ela não está diretamente ligada com a janela de plantio do milho, né? Ela vai um pouco além, e o que favorece uma demanda hídrica baixa. Com isso, o produtor tem uma opção a mais para estar enquadrando ele no seu cronograma de cultivo. Mas assim, um dos principais fatores é um custo de produção relativamente barato, e para um cenário onde existe aí uma perspectiva, né, de instabilidade climática devido ao Ninho, questões de preços de outras commodities aí num cenário de tendência de baixa, se mantendo nesses preços, o gergelim ele ganhou bastante espaço com isso. Mas é uma cultura que ela não é somente de oportunidade, é uma cultura que, se tratada como cultura, ela é uma cultura de alta rentabilidade para o produtor, com toda certeza. Qual é o ciclo do gergelim? Quantos dias? Vai variar de acordo com os tipos de variedades, né? Normalmente as variedades que a gente tem disponíveis no mercado hoje, elas têm uma variação de 90 a 120 dias de ciclo.
As variedades mais precoces, elas têm uma tendência de produtividade um pouco mais baixa, enquanto que as variedades mais tardias têm uma produtividade maior. Vai depender muito aí do posicionamento, os locais de onde que está sendo instalada essas variedades, que esse ciclo também pode ser influenciado de acordo com esses locais. Num período como esse agora, por exemplo, que as chuvas estão um pouco mais atrasadas e muita gente não vai conseguir plantar antecipadamente, pode ser uma opção interessante, então. Com certeza. O que a gente tem visto aí, os atrasos das chuvas, né, tem levado os produtores aí a espremer um pouco a janela de plantio de milho, né, e aí o gergelim se torna uma excelente opção, posicionando ele aí nessa janela mais tardia. Então o gergelim ele encaixa muito bem nessas condições. Existe uma janela de plantio para o gergelim também? Existe sim. Até o ano de 2023, né, a gente não tinha nada, vamos dizer assim, registrado, nada que era homologado pela alguma instituição, mas a Embrapa, no ano de 2023, criou o ZARC Gergelim, né, o zoneamento agrícola para plantio de gergelim. A gente participou dessa comissão e ficou definido que a macro janela de plantio para o gergelim para os estados de Goiás, Tocantins, Pará, Mato Grosso e Maranhão seria do dia 15 de fevereiro até o dia 15 de março, considerando uma janela de risco aí de 20%, né? E aí, quanto mais a gente vai evoluindo nessa janela após 15 de março, a gente começa a aumentar os riscos. Mas assim, existe, obviamente, são macro janelas, né? Existe uma variação de acordo com o clima de cada região. Tem regiões que as chuvas tendem a cortar mais cedo, vai exigir uma antecipação no final da janela. Outras regiões que as chuvas tendem a prolongar um pouco mais, a gente pode ter aí uma janela um pouco mais longa, né? Ela pode se estender até uns 5 dias a mais desse 15 de março. Lázaro, por que plantar gergelim e não sorgo, por exemplo? Olha, o gergelim, o que é uma das grandes vantagens da cultura? Baixa extração de nutrientes do solo. Então a literatura traz para a gente aí extrações aí em níveis de 20 pontos de fósforo para produzir 1.000 quilos de grãos, então ele extrai pouco do solo, né? E uma outra questão é a rentabilidade que a cultura traz. Num cenário de investimento baixo, numa cultura de baixo risco, ele pode chegar a trazer rentabilidade para o produtor por hectare de 180% sobre o capital que ele investe na cultura. Então é um baixo custo com uma rentabilidade muito interessante para o produtor, que traz com que ele tenha uma competição muito boa com o sorgo, níveis de ganhos econômicos. O sorgo ele vai depender muito do termômetro do milho, né, do preço do milho, então tem toda uma questão aí de relação, enquanto que o gergelim ele é uma cultura mais independente. O preço dele não vai estar atrelado a milho, a outra commodity. Existem muitas áreas novas sendo abertas no sul, no sudoeste de Goiás, e existe o norte do estado também, né, que é uma nova fronteira agrícola. Isso. E muitos desses solos, eles são arenosos, né, e não tem um perfil de solo ainda bacana, e tudo do jeitinho que precisa ser, né? Como é que o gergelim se adapta a essas regiões, né, a esses solos? A gente trabalha com solos mais bem drenados para posicionar o gergelim. O gergelim ele se desenvolve muito bem em solos bem drenados, solos arenosos, desde que tenha umidade. Um fator limitante para a cultura com relação a novas áreas abertas está relacionado à questão de correção de solos. Por exemplo, o pH. O gergelim, a gente não recomenda plantar gergelim em área de abertura, por exemplo. Por quê? Não é nenhuma questão nutricional, é uma questão de limitação da cultura não se desenvolver muito bem em solos com pHs ácidos. É um limitador para o gergelim. Então, a área ser nova é um limitante. Agora, a partir do momento que o produtor corrigiu essa área, ele tem 2, 3 anos de cultivos ali de soja nessa área, ele já conseguiu estabilizar o pH dela, aí já não é mais um limitante para a cultura do gergelim, ele já vai muito bem se posicionado nessas áreas. Qual que é o pH ideal para o gergelim? Acima de 5,5%. Hoje estou conversando com Lázaro Lucas Rodrigues Bernardes, engenheiro agrônomo com mestrado em agronegócio, e estamos falando a respeito da cultura do gergelim como opção de plantio na segunda safra.
Você falou da necessidade, da necessidade hídrica. Qual é a necessidade hídrica da cultura? A necessidade hídrica, a precipitação que a literatura traz para a gente, até os nossos vivências, né, de campo traz, é que ele já apresenta uma excelente produtividade com uma precipitação de 200 a 400 milímetros. Porém, essa precipitação ela tem que ser bem distribuída nos primeiros 50, 60 dias. É onde ele vai ter uma melhor resposta em termos de ganho de produtividade. Existem muitas variedades no mercado e essas variedades que são utilizadas aqui no Brasil, elas são adaptadas aos trópicos? Olha, a gente tem hoje no mercado brasileiro basicamente 3 variedades principais. Uma delas é a variedade K3, que representa hoje cerca de 90% da área plantada. É uma variedade que ela é do Paraguai, ela foi introduzida no Brasil há algum tempo e é uma das variedades mais plantadas porque é uma variedade que facilita muito a mecanização, que é um dos gargalos do gergelim ter tomado essas proporções, né? Poder mecanizar o gergelim trouxe a ele essa possibilidade. Porém, a gente tem outras 2 variedades da Embrapa, que chama BRS-C e BRS Anahy. Foram variedades que foram desenvolvidas pela Embrapa já há algum tempo atrás, porém elas trazem algumas limitações devido à questão da mecanização. As perdas na colheita com essas variedades chegam a níveis de até 70% se não bem condicionadas. Então, elas já são variedades que dificultam muito a introdução delas devido a essa perda que vai acontecendo na colheita. E aí a Atlas, há 2 anos atrás, buscou novas variedades nos países, né, que estão desenvolvendo genética e tecnologia para o gergelim, e a gente está introduzindo novas variedades no Brasil com exclusividade de uma empresa chamada Equinon, que é uma empresa de Israel, onde a gente está aí com área comercial para o próximo ano com variedades mais produtivas, que tem características de semidescência que possibilitam a mecanização. Então são novas variedades aí que veio para realmente revolucionar aí em termos de produtividade, né? Produzem até 3 vezes mais do que as variedades convencionais que a gente tinha no Brasil e se mostraram bem adaptadas às nossas condições climáticas do Brasil. Aqui no estado de Goiás nós temos várias diferenças de altitude, né? Tem de 250 a 1.200 metros. Tem uma variação bastante grande, né? Tem alguma restrição à questão da altitude para o cultivo do gergelim? A altitude em si não é um problema para o gergelim. A altitude ela vai influenciar num outro fator que é a temperatura, que aí sim é um problema para a cultura. O gergelim ele não vai bem em clima onde a temperatura é abaixo de 12 graus Celsius. Então, se você tem uma área de altitude, geralmente, quando chega ali no mês de junho, maio, junho, até mesmo julho, as noites tendem a ficar bem frias. E essas noites frias prolongadas, né, mais de uma semana, essas noites frias, é um limitador para a cultura, porque ele vai estender muito o ciclo e ele vai reduzir produtividade. Então, a altitude não é o problema. O fator que é o problema é a temperatura. Então, o gergelim ele precisa de áreas quentes, condições climáticas quentes para que ele se desenvolva bem, acima de 12 graus Celsius. Quem é o maior produtor de gergelim do mundo? Hoje que figura como o maior produtor de gergelim do mundo é o Sudão. O Sudão ele tem uma área plantada cerca aí de 2 milhões de hectares, né? É uma área bem expressiva. No entanto, é um país que produz 2 milhões de hectares de gergelim com a limitação que a produção dele é toda de forma manual. Então, não é uma operação mecanizada na cultura do gergelim. Ele é o principal fornecedor de gergelim hoje para os principais importadores, mas ele tem essa limitação com relação à escalabilidade, né? Eles não têm esse potencial de fazer escala devido à não mecanização. O Sudão não está em guerra civil? É justamente um dos outros fatores que leva o gergelim hoje para um cenário positivo diante do mundo. O cenário está numa guerra civil. As exportações de gergelim do Sudão estão limitadas. Tivemos informações aí que vai sair cerca de 1/3 somente do gergelim produzido. Então vai existir aí uma fatia de mercado de gergelim que não vai ser preenchida pelo principal produtor de gergelim do mundo. E essa fatia aí está influenciando a demanda de gergelim para outros países produtores, onde emerge o Brasil aí como sendo um país confiável para esse fornecimento de gergelim para o mundo no período de curto e longo prazo. Você falou que eles têm 2 milhões de hectares plantados? Cerca de 2 milhões. Cerca de 2 milhões foram as informações que a gente teve de 2022.
Essas informações, obviamente, elas têm um delay de atualização, né? Mas no ano de 2022 foi cerca de 2 milhões de hectares. Num comparativo da mesma época, qual que é a área do Brasil plantada? A área plantada em 2022 foi de aproximadamente 170 mil hectares. Meu Deus, 6, 7% do Sudão. O Brasil, no ano de 2023, plantou 300 mil hectares, né? Essa safra que finalizou agora. E a projeção é que para a safra de 2024 passe dos 700 mil hectares. Qual é a produtividade por área no Sudão e qual é a produtividade por área no Brasil? O Sudão ele tem algumas diferenças nas variedades, né? Então eles têm uma possibilidade de fazer gergelim até 2 vezes por ano. Coisa que no Brasil a gente já tem algumas limitações. Mas a produtividade média do Sudão está nos patamares de 300, 350 quilos por hectare por safra. Enquanto que no Brasil, a nossa produtividade ela saiu de 700, 780 quilos por hectare. Tivemos uma perda de produtividade que ela chegou a 400 quilos por hectare quando os produtores novos entraram, sem nenhuma informação. Foi vendido a ideia que o gergelim ele produzia somente se você jogasse lá e voltasse para colher, não tratava ele como cultura, né? Então isso daí fez com que a gente perdesse produtividade, e agora a gente está retomando as nossas produtividades. A média Brasil está chegando aí em 530 quilos por hectare para esse ano. Então nós temos uma safra e nós produzimos 530 quilos por hectare. O Sudão tem 2 e em cada uma delas ele produz cerca de 300 quilos por hectare. Ou seja, nós estamos quase empatando, então. Justamente, apenas com a safra e com variedades que ainda não são adaptadas ainda para essa mecanização que a gente está. Essas variedades novas que eu citei, elas têm o potencial de produzir 1.500 quilos por hectare. A gente conseguiu produtividades acima de 1.000. Então a gente revoluciona realmente o mercado de gergelim. Pois é, mas o produtor de soja, por exemplo, o produtor que planta soja, milho, ele vai plantar gergelim. O equipamento que ele tem, as máquinas que ele tem, são as mesmas que ele vai usar para o gergelim ou não? Ele vai ter que fazer igual o produtor de algodão, vai ter que comprar tudo diferente, tudo novo. A gente até fala que um dos cenários que possibilitou o gergelim a ganhar escala é a mecanização, mas não somente isso, é a mecanização utilizando o equipamento que o produtor tem. Ele não necessita fazer novos investimentos em equipamento para plantar gergelim. Então, o equipamento que ele utiliza para plantar a soja, que é a plantadeira, ele pode utilizar ela para plantar o gergelim sem nenhum problema. Ele pode utilizar um equipamento de distribuição a lanço para plantar o gergelim também. E a colheita, né, que é um dos gargalos, ele pode utilizar o mesmo equipamento. A única exigência é que numa colheitadeira a gente vai precisar de uma plataforma Draper, né, que são uma plataforma de esteira ali na plataforma, para diminuir as perdas e não danificar o grão. Tirando essa exigência da plataforma, as demais coisas da máquina é somente ajuste de vento, ajuste de rotor, ajuste de velocidade. Com toda essa dificuldade hídrica, o produtor precisa de ter opções, né, para que ele possa escolher ali naquele momento em que às vezes o milho é muito arriscado. E o gergelim pode ser uma dessas opções. Eu estou conversando com o Lázaro Lucas Rodrigues Bernardes a respeito desse assunto. O grão do gergelim ele é pequenininho, não é? Bem pequenininho, ele é bem pequenininho. Pois é, não perde muito, não. O milho, que é grande, já perde. Já tem perdas, né? Existem, sim, perdas consideráveis, tá? Das questões que a gente considera, por exemplo, é que o gergelim, quando ele está pronto para colher, ele é uma planta que ela é semideiscente ou deiscente. O que é isso? Ela vai abrir a cápsula. A gente não trata como vargem, a gente trata como cápsula, né? Onde fica os grãos. Ela vai abrir. E ali, quando essa cápsula abre, tem algumas formas diferentes dessa abertura. Algumas abrem por completo e perde naturalmente no campo. São as variedades que têm uma tendência de perda de até 70%, né? E tem algumas variedades que a gente fala que é semideiscentes, né? Que elas abrem, porém elas não soltam o grão. Então vai necessitar ali de um atrito mecânico para esses grãos se soltarem. E aí nesse processo da máquina iniciar a colheita, vai haver algumas perdas consideráveis
que tem que se atentar, vai precisar de um bom ajuste, de uma boa orientação do produtor para que ele diminua essas perdas, né? E algumas coisas também que tem que ser considerada no equipamento. Então, se tiver buraco no equipamento, ali no graneleiro, ele vai ter que fazer uma vedação. Os transportes que a gente faz 100% da vedação da carroceria do caminhão, utiliza aí lonas, então toda uma orientação para a gente tomar o cuidado com esse grão, porque ele realmente é bem pequeno, e se tiver qualquer parte ali que possa vazar, a gente brinca que ele vaza que nem água, ele vai todo embora. Ô Lázaro, lá no início da nossa prosa, você falou do pão do McDonald's, né? O pessoal conhecia o gergelim pelo pão do McDonald's. Existem outros produtos que são derivados do gergelim? E se sim, existe demanda desses produtos por outros mercados? Existe uma demanda, assim. O gergelim, ele faz parte da base da comida dos países asiáticos, né? O Brasil, ele não tem esse hábito de consumo de gergelim, a gente vê ele somente nas panificações, né? O pão do McDonald's é um exemplo disso daí, mas para os outros países, para os países asiáticos, o óleo de gergelim é extremamente importante, porque faz parte da base culinária, é um óleo extremamente rico, equivalente ao azeite de oliva, então é um óleo assim que tem um valor agregado muito grande, além de outros produtos que fazem parte do cotidiano desses países consumidores. Por exemplo, a tahine. A tahine é uma pasta de gergelim que a gente tem pouquíssimo hábito de consumir e é bom, e é muito gostoso e faz parte das receitas desses países que consomem gergelim. E aí faz com a tahine a rálvia, tem o hummus, que é uma mistura de grão de bico enriquecido com gergelim. Então tem todos aí outros usos, né, que a gente não está habituado, né, mas que faz parte, vamos dizer assim, da tradição culinária dos países asiáticos. Deu até vontade de comer a comida árabe agora, viu? Muito gostosa, né? Com gergelim é muito bom. É bom. E é engraçado que você vai falando aí, a gente vai lembrando, né? Porque naturalmente... E aí a gente vai assimilando, né? Existe aí sim uma demanda que a gente tem pouco contato, né? O gergelim, ele compete diretamente com o milho? Com o milho safrinha? Na verdade, não. Devido a essa questão de janela, né? Então, como eu citei lá atrás, a gente falou agora um pouco com relação à janela. A janela de gergelim é um pouco mais estendida. Então, um produtor que planta milho na janela adequada, que vai até o final de fevereiro, ele vai ter boas produtividades. Terminou a janela de milho, ele entraria com sorgo, com milheto e com gergelim, tá? O milho que o gergelim vai competir é aquele milho arriscado, milho plantado fora de janela, que geralmente é o milho que abaixa a produtividade do produtor. É aquele milho de risco. Esse é o milho que o gergelim vai competir. Agora, esse milho realmente, se ele tem janela, se a região dele tem uma definição muito clara sobre o clima, a gente não recomenda trocar gergelim por milho por gergelim, mas posicionar o gergelim a hora que ele encerrar a janela de plantio ideal do milho dele. Então a gente utiliza muito o gergelim, o argumento dele entrar no planejamento do produtor. Ele não optar por milho ou gergelim, mas sim colocar ele no seu planejamento de cultivo. Quanto por cento que você acha que o gergelim deve crescer na próxima safra? Ele vai ter um aumento aí significativo de mais de 100% de área. Pois é, mas o mercado está pronto para assimilar isso? Você falou do Sudão lá, que está com problemas, restrições e tal. O mercado está pronto. Deve ter outros países produzindo também, né? E tem outros países, temos o Mianmar, a Índia, Nigéria. São países que produzem de forma manual. Então a possibilidade de escala é bem pequena. E o mercado de gergelim mundial cresce cerca de 4, 5% ao ano. Então é um mercado crescente. Existe sempre uma demanda crescente de gergelim. E o Brasil, dentro desse cenário, hoje o Brasil não pode exportar gergelim para a China, por exemplo, que é o maior mercado consumidor que consome mais de 1 milhão de toneladas de gergelim. E o Brasil não pode vender. E aí a gente acredita que agora deve sair ainda esse ano, ou no mais tardar no início do ano de 2024, o acordo comercial que vai possibilitar a venda de gergelim para o mercado chinês. Abrindo esse mercado, a gente abre aí quase 50% do mercado que a gente ainda até então não tinha acesso. Então, os outros países que tinham o Sudão como fornecedor de gergelim,
está voltando os olhos para o Brasil devido à confiabilidade, o nosso preço ser muito mais competitivo do que o preço de um gergelim produzido de forma manual e a segurança de que vai receber o gergelim. Então esse aumento de área, ele é expressivo, porém para o mercado mundial ele ainda representa um fator pequeno, ele não vai inundar o mercado de gergelim. O produtor que decidir que vai plantar gergelim, ele vai vender para quem? Uma das atuações principais da Atlas é comprar e vender gergelim. A Atlas é uma trade de exportação, né? Então a gente atua no mercado de exportação de grãos. O gergelim hoje é o nosso único grão, já fizemos outros grãos especiais, mas o nosso foco hoje está no gergelim. E como que é a atuação da empresa? A empresa trabalha dando segurança ao produtor. Então a gente fornece a semente para o produtor, dá uma garantia de assistência técnica e a gente faz um contrato futuro com esse produtor. Então ele já vai plantar sabendo um potencial produtivo, né, que é devido à tecnologia que ele vai escolher e orientação do nosso time. E também já vai travar preço, já vai travar volume, a gente dá garantias de compra de toda a sua produção. Então existe ali todo um acordo, né, em contrato que dá para o produtor essa segurança. Então ele já vai plantar com todos os custos travados, com toda essa garantia de compra do seu produto. Você está numa parceria com a Comigo. Gostaria que você falasse rapidamente como que é essa parceria, como é que ela funciona. Neste ano de 2023, iniciamos aí uma conversa com a Comigo, né? E a Comigo entendeu que o gergelim é uma opção para os cooperados, né? E aí nos procuraram e a gente fez uma parceria com eles, onde a Comigo está levando a opção para o produtor, para o cooperado, né? Apresentando a Atlas como uma empresa que vai garantir essa assistência técnica, garantir a informação. E aí a ideia é fomentar no ano de 2024 o gergelim para os cooperados conhecerem a cultura. Então a gente não pretende fazer grandes áreas, a Comigo não vai comprar gergelim, é a Atlas que vai estar adquirindo esse gergelim, para daí a hora que a cultura estiver consolidada, os produtores aprenderem a manejar, a gente ter uma parceria mais estruturada e realmente a gente ir para o mercado aí fazendo áreas mais expressivas. Mas a nossa parceria, ela está nessa linha, onde a gente vai fomentar o produtor para ele conhecer a cultura e fazer alguns testes para que ele possa se familiarizando com o manejo do gergelim. Meu amigo, parabéns, muito sucesso e vamos torcer para que o gergelim possa ser mais essa opção que o produtor tanto precisa, né? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado aí pela possibilidade de estar levando a opção do gergelim aí para mais produtores, mais pessoas conhecerem. Hoje a minha prosa foi com Lázaro Lucas Rodrigues Bernardes, engenheiro agrônomo com mestrado em agronegócio, gerente técnico comercial, hein? Técnico comercial, da Atlas Agro. E o tema da nossa prosa foi a cultura do gergelim como opção de plantio na segunda safra. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.